Churato e Gai são dois amigos inseparáveis que vivem na broderagem. Aqui vale aquele clichê dos shonens, em que os personagens principais têm personalidades opostas ou complementares. Enquanto Churato é aquele cara impulsivo, passional, que parte pro ataque sem pensar muito, Gai é mais frio, racional e analítico nos seus combates. E os dois amigos são tão complementares que o mestre deles chega a dizer que ele seria um lutador perfeito se fossem um só. Guarda essa fala que ela vai fazer todo sentido lá no final do anime. Em abril de 1989, quando disputavam a luta final do torneio Júnior de Artes Marciais, Churato e Gai são subitamente ali na frente da plateia toda, meio que teleportados por uma loira gigante para um mundo desconhecido. E é aí que começa a nossa aventura. Uhul! Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Artus e hoje a gente vai começar uma série de vídeos que vai contar a história completa de Churato. Se você, assim como eu, tá ali na casa dos 30 anos, Churato com certeza fez sua alegria na época da extinta TV Manchete. Mas você lembra do final dessa obra? Será que esse anime é bom mesmo ou a sua memória afetiva tá te pregando uma peça? Para descobrir isso, acompanhe todos os vídeos do nosso resumo e se liga nesse esquema que eu vou colocar na tela. Eu vou explicar como as coisas vão funcionar. O nome original da obra é Tenku Senki Churato, traduzindo As Crônicas da Guerra Celestial Churato. Para nós ficou só como Churato mesmo. O anime conta com 38 episódios, que eu vou dividir em um resumo de 3 partes. Assim, parte 1, episódios de 1 a 13, que é a saga dos Guardiões, onde a gente vai conhecer os personagens principais e descobrir como o universo da série funciona. A parte 2, episódios 14 a 25, que é a saga do Mestre Indra, onde os heróis vão enfrentar a Tríade do Demônio e, é claro, o próprio Mestre Indra. E a parte 3, parte final, episódios de 26 a 38, que é a saga de Shiva. A história fica completa mesmo com os OVAs, que são 6 episódios muito ruins, com uma narrativa bem arrastada, e que eu só vou fazer vídeo se vocês gostarem bastante da história regular. Fazer um vídeo dos OVAs é muita tortura para um youtuber que nem monetiza o canal ainda, apesar de que o final dos OVAs é até legalzinho. Só por curiosidade, Churato também tem um mangá, que é mais curtinho, mas tem umas diferenças em relação ao anime. Talvez um dia a gente faça um vídeo sobre ele também. Tá bom. Então, sem mais enrolação, vamos pro nosso resumo. Após ser teleportado pela loirona, Churato acorda num lugar muito diferente. Ou melhor, ele é acordado pelo beijo de Rakeshi, uma mina que se apaixonou por ele do nada. Ela conta pro Churato que ele tá no mundo celestial, um lugar lindão onde as pedras flutuam, os rios caem do céu e ninguém polui o meio ambiente. O que ela não conta é que o mundo celestial também é o mundo do contrário. Aqui, são as mulheres que assediam os homens e beijam os caras quando eles estão dormindo. E também são as mulheres que usam calça enquanto os homens usam saia. Sou empoderada, tá? É aí que surge o Gai trajando uma armadura muito louca e dizendo que vai matar o Churato. E o Churato fica confuso, pois além de serem amigos, Gai era a pessoa mais gentil que ele conhecia. O Churato tenta conversar, mas o Gai quer sair no soco. No meio da porradaria, Rakeshi diz pro Churato que o carrinho que tá na cintura dele é na verdade um Shakti, um traje boladão que vai protegê-lo e aumentar suas forças. Churato então recita o mantra. Aliás, uma das coisas mais legais e características de Churato são os mantras, e veste o Shakti pela primeira vez. Shakti, ou Shakti, na cultura hindu tem vários significados. Ele pode ser uma deusa suprema, fonte de tudo, que representa poder e feminilidade. Também, num conceito mais amplo, ele está relacionado à vitalidade, a forças do universo,
a essência de tudo que existe. E por fim, Shakti também pode ser entendido como a esposa de um deus hindu masculino. A cultura hindu, ela é bem difusa e tem várias vertentes. Então, quando eu fizer os comentários aqui, é mais para enriquecer o vídeo, para contextualizar vocês um pouco. Eu não estou batendo martelo, nem dando uma opinião definitiva em nada. Mesmo trajando seu Shakti, Shurato não consegue derrotar o Gai. E quem aparece para salvar o dia é o Hisoka. Quem aparece para salvar o dia é o Leiga, o rei Karla, que derrota o Gai e leva o Shurato e a Rakesh dali. Leiga então leva o Shurato até a presença da honorável Vishnu. E aqui nós somos apresentados aos personagens principais e ao universo do anime. O lugar que eles estão é o Mundo Celestial, que é comandado pela deusa Vishnu. O Mundo Celestial é tipo uma outra dimensão, onde a morte não existe. Aqui, mesmo que o corpo físico morra, o espírito renasce em outra forma. Isso só é possível porque a Vishnu faz a transmigração, e ela é a única capaz de transmigrar os seres. Então, o que no início do vídeo eu chamei de teleporte, na verdade é a transmigração. E foi isso que aconteceu com o Gai e Shurato. Eles foram transmigrados da Terra para o mundo celestial. Mas nem tudo são flores, e descobrimos que rola uma treta entre os mocinhos e os malvados. Os mocinhos são um povo divino de Deva, que é a galera que atualmente habita o mundo celestial. E os malvados são o povo divino de Asra. Há 10.000 anos houve uma guerra, e o povo de Deva venceu. O povo de Asra foi banido para o Palácio da Mudança. E de 10 em 10.000 anos, o palácio se aproxima do mundo celestial. Essa proximidade torna então inevitável uma nova guerra. E para entrar na batalha, foi preciso reunir os 8 guardiões de Deva, a mais alta patente dos guerreiros do mundo celestial. Esses 8 guardiões, nessa geração, são os seguintes: Hyuga, o rei celestial, que é o assessor de Vishnu, o guardião mais fiel a ela. Ryuma, rei dragão, que é dito como o mais forte entre os guardiões. Leng, a Inhanala, que é a única mulher do grupo. Kenya, o rei Dapa, que ficou com o olho fechado de tanto meditar. Dan, rei Hiba, que é o único indiano num anime com temática indiana. Leiga, o rei Karla, que é o guardião mais maneiro de todos. E por fim, os 2 que estavam faltando: Shurato, o rei Shura, nosso protagonista, e Gai, o rei Yasha, que tá full pistola o tempo todo e só sabe dizer que quer matar o Shurato. Shurato, vou te matar. Vou morrer. Temos também o Mestre Indra, que é o comandante supremo das forças de Deva. Ele é um cara muito forte que, na escala hierárquica, está abaixo de Vishnu, mas está acima dos guardiões. Na verdade, ele é o líder dos guardiões. Ele é tipo um mestre do santuário, mas além disso, ele é um traidor. E ali nas escondidas ele trama com o Gai uma maneira de matar o Shurato. Antes da gente continuar, vamos fazer mais um momento de cultura hindu aqui, pra gente enriquecer o nosso conhecimento sobre o anime. Na religião hindu, a gente tem 3 deuses principais, que são Brahma, Shiva e Vishnu. Eles são responsáveis pelo ciclo interminável da vida: criação, preservação e destruição de tudo. Apesar de todos serem figuras masculinas, no anime, Vishnu é representado por uma figura feminina, e ela é a responsável por manter a harmonia no mundo celestial. Os 8 guardiões são inspirados no Hathi Bushu. Eles são 8 legiões de seres que, inicialmente, são pertencentes à cultura hindu, mas que foram convertidos ao budismo depois de ouvir a pregação do próprio Buda, e se tornaram guardiões dos ensinamentos budistas. Aqui dá para fazer alguns links diretos com os guardiões do anime. A legião dos Ashura, que são antideuses, ligados à violência, estariam no Shurato, que é o rei Shura. A legião dos Yasha, espíritos da natureza,
seriam o Gai e Yasha. A legião dos Nagas, que inclui as serpentes e dragões, seriam o Ryuma, Rei Dragão. A legião dos Karura, Homens-Pássaro, seriam o Leiga, o Rei Karla. E a legião dos Deva, seres regentes da natureza, seriam o Hyuga, Rei Celestial. As legiões Gandharva, Kiminara e Mahoraga eu não consigo associar direto a Leng, Dan ou Kenya. Mas não tem problema porque ninguém liga para eles mesmo. Foda-se. Aqui também é bom ressaltar algumas traduções que ficaram meio duvidosas. O Leiga, que devia ser o Rei Karura ou Rei Garuda, foi traduzido para Rei Karla. O povo de Asura, na tradução ficou povo de Asra, que é muito mais difícil de pronunciar. Lakshu acabou virando Rakesh, Hyuga virou Hyoga e assim vai. Ainda no hinduísmo, Indra seria um deus de alto grau, abaixo apenas das 3 divindades principais, Brahma, Vishnu e Shiva. Indra é também o rei de todos os Devas. É por isso que no anime, o mestre Indra é o comandante dos 8 guardiões, que são das forças divinas de Deva. Também no hinduísmo, os Devas e os Asuras são 2 espécies de seres que estão sempre em conflito. Enquanto os Devas estão mais ligados à ideia de paz e espiritualidade, os Asuras estão ligados a uma ideia de violência e materialidade. Por isso que no anime, os Devas são os bonzinhos e os Asuras, ou melhor, os Asras, são os malvados. Essa mitologia hindu e budista, cara, é muito louca. Ela se mistura bastante e cada lugar fala uma coisa. Então é até difícil pesquisar e trazer uma coisa consistente para vocês. Mas não vamos ficar se estendendo muito nessa coisa de cultura e vamos voltar para o nosso resumo do anime. Apesar de ter ficado muito impressionado com a beleza de Vishnu, Shurato não tá a fim de lutar uma guerra que não é sua. É aí que a Vishnu explica que o mundo celestial e a Terra têm uma estreita conexão. Qualquer coisa que acontece no mundo celestial influencia a Terra. Então não tem como. Shurato vai ter que tirar a sua carteira de trabalho e vai ter que lutar para salvar esse mundo sim. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. E na calada da noite, o Gai ataca o Shurato novamente. E o Shurato tá perdido porque o Gai era o menino perfeito. Ele cuidava das pombas feridas e enfaixava as asas delas. Mano, isso é muito coisa de anime, né? Quem já pegou um passarinho, enfaixou a asa dele e ficou cuidando? Se alguém já fez isso, por favor, deixa aí nos comentários que eu quero conhecer essa santidade em pessoa. Enquanto isso, o mestre ainda dá uns migué e consegue enganar a Vishnu e transforma ela em pedra. Na verdade, o Indra é um espião de Asra, a galera do mal. E eu fico pensando aqui, como que a deusa toda poderosa do mundo é derrotada de maneira tão fácil, cara? É a mesma coisa que a Saori levar uma flechada de um cavaleiro de prata totalmente aleatório. Não faz o mínimo sentido. Bom, voltando. Instantes antes de ser petrificada, a Vishnu manda uma mensagem para o Hyoga, que chega e pega o mestre Indra no pulão. No entanto, o Indra é muito forte e passa o sarrafo no Hyoga. O Shurato também passa uma magrela na mão do Gai e acaba sendo arremessado pelas paredes do palácio e cai ali onde o Hyoga tá. A Rakesh aparece de gaiata na cena e toma um tapa na cara do mestre Indra. Geral apanha, mas no último instante, com as últimas forças, a Vishnu teleporta Rakesh, Shurato e Hyoga para fora do palácio. Indra então se aproveita da situação e coloca a culpa no Shurato e no Hyoga, falando que foram os dois que transformaram a Vishnu em pedra, criando ali uma revolta, e ordena a morte dos dois. O povo, é claro, acredita cegamente no Indra, exceto Leiga e Ryuma, que ficam com aquela pulga ali atrás da orelha. Os guardiões então montam em suas armaduras skate voadoras e saem em busca dos supostos traidores.
Cara, na minha época de criança, eu lembro que eu achava muito doido esse negócio de voar no Shakti. Rakesh, Hyoga e Shurato foram transportados para bem longe, e a missão deles é voltar para o Palácio Celestial e resgatar Vishnu. O primeiro a encontrá-los é o Ryuma, o Rei Dragão. Ryuma é o melhor amigo de Hyoga, e ele pensa: se vão matar o meu melhor amigo, eu mesmo que mate ele. Inicia-se então uma luta entre os dois, mas ela é interrompida pelo discurso do Shurato, que fala que não aguenta mais ver amigos brigando. Eu não aguento mais ver amigos lutarem um contra o outro! Eu não aguento mais! Que porra é essa, amigo? Ryuma cai em si e decide acreditar no seu amigo, e se junta ao grupo. A próxima a encontrá-los é a Leng, Rainha Nala. Leng é muito chata, ela é muito cega e acredita em absolutamente tudo que o Mestre Indra fala. Ela separa o Shurato do grupo e o lança por um penhasco, mas o Rei Shura é salvo por uma dupla misteriosa, o casal Salas e Mayuri, que vai ser importante mais pra frente. Eles ensinam o Shurato a usar o Soma, que é o equivalente do Ki ou do Cosmo, a energia espiritual desse universo. No hinduísmo, o Soma é uma bebida misteriosa que era utilizada em rituais e que, em tese, traria imortalidade. Os próprios deuses consumiam Soma. Aqui no Brasil, Soma também é conhecido como cachaça. Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Iniciado na arte do Soma, Shurato desbloqueia o seu ataque especial, o poder de Shura, e derrota a Leng e os seus capangas. O poder de Shura! O próximo desafio dos heróis é Kali, o Titereiro. Indra quer aproveitar que o Shurato ainda não domina totalmente o Soma para acabar com ele logo. Enquanto isso, o Leiga está desconfiado da situação e usa sua pena para espionar o Mestre Indra. É tipo Gaara usando o olho de areia. Ele vê o Indra conversando com o Kali e permitindo que ele mate algumas pessoas, e acha isso muito estranho. Depois, o Leiga espiona o Indra de novo, e acaba vendo o vilão contando seus planos malignos para Vishnu de Pedra. Ele pretende fazer os 8 guardiões lutarem entre si e se destruírem. Mas pra que o cara vai falar em voz alta o seu plano secreto para uma estátua, cara? Tem que ser muito lesado mesmo para fazer isso. Você parece burro! O Indra vê a pena espiã e a destrói. Então o Leiga vaza do Palácio Celestial, salva o Shurato do Kali e se junta ao grupo. Eu gosto muito do Leiga porque ele é um personagem bem versátil. Ele é forte, ele sabe voar, ele tem essa pena espiã e ele tem uma variedade de técnicas, além de ser o cara mais engraçado do anime. Não se engane pela aparência mais afeminada dele. Ele usa calça e ele é foda. O cara é foda, patroa! Por causa da ausência da Vishnu, estão aparecendo doenças no mundo celestial. Uma das pessoas afetadas por essas doenças é o Mariti, um integrante das forças de Deva, só que de menor hierarquia. Ele não faz parte dos 8 guardiões. O cara é apaixonado pela Leng e quer morrer pelas mãos dela. Esse é só um episódiozinho que quer mexer com a emoção do telespectador, forçando um romance pela sua goela. Mas pra mim, não tem apelo nenhum, porque a Leng é chata e o Mariti aparece do nada e eu não me importo nem um pouco com ele. Uma perda de tempo. Resumindo, Mariti morre nos braços da Leng. Continuando a jornada, o grupo de heróis passa pela Caverna do Luar. Lá não dá pra usar o Shakti, porque isso ativa as armadilhas da caverna. Só o Kenya consegue burlar esse sistema, porque o cara é muito avançado devido aos anos de meditação. Num dado momento, o Shurato acaba vestindo seu Shakti e ativa a armadilha mais perigosa da caverna, um monstro gigantão desses de templo budista. No fim das contas, usando o poder da amizade, todo mundo dá forças pro Shurato, que derrota o monstrão e eles saem da caverna. O mundo celestial tá apodrecendo por causa da falta da Vishnu. Quando a harmonia no mundo celestial vai mal,
isso afeta a Terra também. O mundo celestial e a Terra, apesar de serem mundos separados, têm uma interdependência. São como uma imagem no espelho. Quando o mundo celestial vai bem, a humanidade experimenta progressos na sua civilização. Mas quando ele vai mal, a humanidade enfrenta catástrofes. Continuando a aventura, na minha opinião, aqui acontece um tipo de erro, ou pelo menos uma omissão na continuidade da história. Lembra que eu falei que o objetivo do grupo era chegar no Palácio Celestial? Então, o Palácio Celestial fica nessa ilha flutuante, em forma de tartaruga. Porém, o objetivo deles mudou. Agora, eles têm que chegar na Árvore Celestial. Por quê? Ninguém explica. Só que o acesso à árvore é bem difícil. O terreno é montanhoso e um grande muro a protege. Para isso, eles têm que ir para a Ilha da Mão Divina, que tem 4 templos. Templo do Deus do Norte, do Leste, do Oeste e do Sul. Em cada templo, há uma luz sagrada da vida. Quando acenderem as 4 luzes, o portal que dá acesso à árvore vai ser aberto. É o portal da harmonia eterna. Mas para acender essas luzes, é preciso uma enorme carga de soma. Cara, eu tô perdido agora. Que caralho de portal é esse? O que aconteceu? A Vishnu acabou mandando eles para um lugar muito longe no mundo celestial? Mas se esse lugar é longe, como que a Leng, o Dan e o Kenya conseguem transitar tão facilmente entre essas duas regiões? Eles voam no Shakti para fazer esse trajeto? Mas se é só voar no Shakti, por que o grupo principal não faz isso também? Já que eles também têm Shaktis. E eu achei que essa parte ficou muito confusa, muito complicada. Tinha que ter pelo menos um mapa ali para esclarecer as coisas melhor. Tá, os amigos derrotam um figurante ali possuído pelo demônio chamado Milihari e chegam à Ilha da Mão Divina. O poder do demônio! O sangue de Jesus tem poder! A galera então se divide para rolarem os combates individuais que todo shonen precisa ter. No Templo do Deus do Norte, Shurato enfrenta o Moreno Dan, Rei Hiba. Shurato toma um pau e é só machadada e sangue brilhante pra tudo quanto é lado. O Dan é violento pra caramba e ele conta a história dele. Ele batia bastante na galera e ali durante o treinamento ele acaba espancando um carinha. A Vishnu aparece pra ele e explica que a verdadeira força não está só na força física e na técnica de luta, mas sim em proteger os mais fracos e amar os companheiros. Ela então dá um pingente para ele poder olhar e controlar a violência nos momentos de fúria. Shurato continua tomando um pau danado e ele é salvo pela Rakeshi, que de alguma forma, aos olhos do Dan, evoca a imagem da Vishnu. Lembra disso também, que vai ser importante mais pra frente. No último golpe, eles lançam seus poderes um contra o outro, mas Dan se distrai com o pingente arrebentando e acaba sendo derrotado. Vitória totalmente aleatória do Shurato. Por causa do combate, o Shurato fica desacordado e a Rakeshi tenta acender a luz, mas sem sucesso. No Templo do Rei do Leste, o pau tá quebrando entre o Gai e o Ryuma. O Gai tá apelão demais, porque ele tá usando o Soma Negro, que deixa ele muito mais forte. Quanto mais o mundo celestial entra em ruína, mais forte o Gai fica. Lembrando, Ryuma, teoricamente, era o guardião mais poderoso, mas ele tá tomando um pau danado. É só spam. O Ryuma tá todo furado de espada e tenta um ataque suicida. Não dá certo e ele fica ali desacordado. O Gai vence a batalha e vai lá pro templo onde o Shurato tá. Enquanto isso, tá rolando Ryoga versus Leng no templo do Deus do Oeste. A Leng tá apanhando bastante, mó gadão ela. Só sabe falar do Mestre Indra. Eles deixam apenas uma representante mulher entre os guardiões e ela é simplesmente insuportável. Não sei porque os caras fizeram isso. O Ryoga fica ali meio relutante em lutar com ela por causa da memória do Mariti. Mas uma hora chega, né? Ele veste o Shakti e humilha a Leng, derrotando ela só com um golpe.
O Ryoga vai então acender a luz sagrada da vida, mas ele é interrompido pela Leng. Misteriosamente, surge uma visão do Mestre Indra petrificando a Vishnu. Leng fica falando que aquilo é um truque, é uma mágica, ilusionismo. Mó chatona ela. Mas o Ryoga fala da lenda de que a luz sagrada da vida tem o poder da verdade. Então, durante a luta, a luz vai mostrando as verdades para Leng. Acontece que a Leng é mulher de malandro. Ela ama o Mestre Indra e diz que faz tudo o que ele mandar. Ela simplesmente não quer abrir os olhos. Mesmo que o Mestre Indra tenha virado outra pessoa, o meu amor por ele é o mesmo. Se for o desejo do Mestre, eu posso virar demônio ou qualquer coisa que ele mandar. Se a Leng vivesse no Brasil atual, eu tenho certeza que ela ia ser fã de político. Eu não sei se isso aqui é paixão ou se é bobiça. Se amar é crime, me prenda agora! Até que o Ryoga fica de saco cheio, perde a paciência e congela ela numa esquife. Tipo igual o Camus fez com Yoga lá em Cavaleiros. Finalizando a luta, então o Ryoga acende a luz do templo do Deus do Oeste. Enquanto isso, o Shurato acorda e o Gai aparece, dizendo que vai matar o Shurato. Caraca, essa fissura chatona do Gai. Já tem 10 episódios e a única coisa que o cara fala é: eu vou matar o Shurato. Shurato tem que morrer. Putz. Enquanto isso, no templo do Deus do Sul, o Leiga enfrenta o Kenya. Kenya é um cara muito aplicado ao treino. Já o Leiga, ele só quer ficar na maciota. A luta é soco pra cá, junto com um elogio pra lá, um rasga a calcinha pro outro. Porque apesar dessa situação em que eles são inimigos agora, um aprecia o estilo de vida do outro. E antigamente eles até nutriam uma amizade. Leiga então usa sua técnica com as penas para mostrar imagens do Indra, com a sua face malvada. O Kenya fica ali meio titubeando, mas a luta continua e o Leiga consegue derrotar o Kenya. No último ato, o Kenya se sacrifica para quebrar uma porta e acender a luz. Mas na verdade ele só consegue quebrar a porta. O Leiga fala ali para ele uma mentirinha nos últimos momentos de vida, dizendo que ele é incrível e que com apenas um golpe ele quebrou a porta e acendeu a luz sagrada. Mano, o Leiga é maneiro demais. E assim o Kenya morre em paz. E finalmente o Leiga então acende a luz do Templo do Sul. E para surpresa de todos, a luz do Templo do Deus do Oeste também é acendida. O Ryuma não morreu e ele ainda chega para salvar o Shurato do Gai. A luta agora é um 2x1. Posteriormente, o Leiga e o Ryoga chegam ao Templo do Deus do Norte para ajudar também. Todo mundo junto, geral quer moer o Gai na porrada, mas o Shurato pede para eles pararem, porque o Gai é amigo dele. O Leiga, comovido, dá um apoio para o Shurato, porque talvez ele consiga salvar o seu amigo sem precisar matá-lo. Nesse momento o Leiga está meio sentimental, porque ele já matou o Kenya e o Yoga matou a Leng. Então ele, se possível, quer tentar parar com esse ciclo de matança entre os próprios guardiões. E o Shurato, querendo ou não, ele tem uma visão muito positiva em relação ao Gai, porque eles têm uma amizade desde pequenos, e o Gai sempre foi gentil, o Gai é bonzinho, o Gai salvava os cachorros. E aí tem um falatório chatão, discurso no jutsu, e sinceramente, agora é o Shurato que está de olhos fechados, que nem a Leng, e não consegue ver a realidade. A luta se desenrola, mas o Gai, fortalecido pelo Soma Negro, está em vantagem. Então, como último recurso, os heróis fazem a formação Mandala. Como que o Shurato aprendeu essa técnica? Não faço a mínima ideia. Ele simplesmente sabe executar. Então, usando a formação Mandala, eles derrotam o Gai bufado. O Gai, por um breve momento, retorna a si e volta a ser bonzinho, mas o Mestre Indra logo transporta ele de volta para o palácio. Então o Shurato fica muito frustrado por perder o amigo dele mais uma vez. Nos finalmente então, a galera se junta
para acender a última luz sagrada que falta. O legal é que eles chamam a Rakesh para ajudar. Muito justo, porque ela apanhou demais durante o anime e salvou o Shurato um monte de vezes. Surge então o Portal da Harmonia Eterna, e aqui nós terminamos a primeira parte do nosso resumo. Essa primeira parte de Shurato, ela é legal. Não é nada fantástico, mas também não é nada horrível. Eu acho que a animação tem uma qualidade boa, todo esse contexto de mitologia hindu e budista enriquecem bem a obra e as armaduras são muito bonitas. Na minha opinião, o Shakti mais legal é o do Guy e depois o do Leiga. Particularmente eu não gosto dos Shaktis que não são simétricos, sabe? Tipo do Ryuma, que tem uma cabeçona de dragão aqui e aqui só tem uma bolinha. O melhor personagem pra mim é o Leiga, porque ele movimenta a história, ele tem personalidade, ele é engraçado, ele tem técnicas variadas e ele interage muito bem com os outros do grupo, principalmente com o Shurato. As comparações com Cavaleiros do Zodíaco existem, porque de fato a obra dá muita abertura para isso. De um lado a gente tem Vishnu e do outro a gente tem Saori, Atena. Aqui a gente tem os 8 guardiões. Em Cavaleiros do Zodíaco a gente tem os cavaleiros, os protetores de Atena. A gente tem o Mestre Inda e o Mestre do Santuário. A gente tem os Shaktis e as armaduras. Então não tem como, eles têm algumas semelhanças mesmo. Shurato e Samurai Warriors, querendo ou não, vieram para surfar nessa onda que Cavaleiros do Zodíaco trouxe. Então eu daria tipo assim uma nota 6 ou 7 para essa primeira parte de Shurato. Ele é um shonen comum, só que é um shonen antigo, de 1989. Assim, se você já é uma pessoa mais velha, que exige um pouco mais das histórias, se você conseguir passar do episódio 2, que é um episódio chatinho por causa dos gritos do Shurato e de todo o seu drama, dá até para se divertir e relembrar a história com os outros episódios. E pessoal, quando eu já estava aqui acabando a edição do vídeo, eu percebi que tiveram 3 pontos que eu não abordei nessas minhas considerações finais. Só que eu acho eles bem importantes, então eu vou falar aqui agora. O primeiro, que é um ponto negativo, e eu já até comentei sobre ele durante o vídeo, é a dificuldade que a gente tem para se orientar geograficamente no mundo celestial. Não dá para saber direito onde que os personagens estão e para onde que eles vão. Lá no início do anime, a Vishnu transporta o Yoga e o Shurato para algum lugar que você não sabe onde é. E ele assim parece que é um lugar distante, tem tipo uma lava, um vulcão e tal, é um lugar que está sendo meio destruído. Eles continuam andando pelo mundo celestial e você sabe que eles têm que chegar no palácio. Todas as imagens que o anime te mostra te levam a acreditar que esse palácio está em cima daquela tartaruga voadora. E justamente por ela ser voadora, ela é móvel, então você vê ela voando e andando. Seria para lá que o Shurato e o Yoga tinham que ir. No início do anime, o Leiga leva o Shurato pro palácio, tipo assim, voando, segurando ele na mão. Então você pensa, o acesso não é difícil. Mas aí, durante o decorrer do anime, os caras inventam um trem de árvore celestial, de portão da harmonia eterna, de ilha da mão divina, e isso, pelo menos, me deixou muito perdido. Vocês podem até achar que é um tipo de picuinha minha, mas eu sinceramente acho que não é, porque é uma coisa muito básica e muito fácil de ser resolvida. Por exemplo, no anime de Cavaleiros do Zodíaco, na saga das 12 casas, dos Cavaleiros de Ouro, você pode perceber que todo início de episódio, eles mostram as 12 casas, aí brilha uma luzinha na casa que eles estão e dá um zoom para essa casa. Ou seja, o anime, ele te localiza geograficamente onde que você está. Outro exemplo, na saga dos Marinas, a mesma coisa. O anime sempre te mostra ali o templo de Poseidon e os pilares, então você sabe onde os cavaleiros têm que ir e para onde que eles têm que voltar e se reunir no final. Eu acho que isso falta no Shurato, é muito básico, cara. É uma coisa fácil de resolver e que os caras deixaram complicado. Eu, sinceramente, não gostei disso. Na segunda temporada, eles vão explicar um pouquinho melhor, mas eu ainda acho que fica ruim. Era uma coisa que a gente resolvia facinho com um mapa,
no início ali do episódio, mostrando onde que os caras estão e para onde que eles vão, e eles simplesmente não fazem. Um segundo ponto que eu também acho negativo é o comportamento do Guy. O Guy é um personagem legal, é aquele personagem tipo caladão, né? O berés, o machão e tal. Só que do jeito que ele é apresentado, pra mim ele ficou um pouco chato, porque não revela nem um pouco da motivação dele. O Guy ele aparece nas cenas e sempre se limita a dizer: eu vou matar o Shurato tem que morrer. Mas por que o Shurato tem que morrer? O que aconteceu com o Guy? Não que o segredo tenha que ser revelado todo de uma vez, mas pelo menos dá uma pitadinha ali pra gente, pra saber o que tá movimentando o Guy. E o pior é que você só vai descobrir o que acontece com o Guy na terceira temporada do anime. Então você vai ver mais uns 12 episódios sem saber por que o Guy quer tanto matar o Shurato. E isso é ruim, porque o Shurato tá sempre falando: e o Guy é gentil, o Guy é bonzinho. Só que você tá vendo um Guy totalmente diferente, que só quer matar o Shurato. Então eu acho que isso prejudica bastante o personagem do Guy e também a história como um todo. E o terceiro ponto, esse é um ponto positivo, eu nem sei como é que eu esqueci de falar disso, é a abertura de Shurato. A abertura é maravilhosa, acho que tá na memória de muita gente aí. Pra mim, a função da abertura é te animar a assistir o anime, te deixar meio hypado ali, em alta temperatura. E a abertura de Shurato faz isso muito bem. Parabéns a todos os músicos que fizeram essa abertura. Ela é maravilhosa e é uma das melhores aberturas de anime até hoje. Agora sim, feitas essas observações, vamos voltar pro vídeo. Olha esse boneco muito foda do nosso parceiro Dagun Art Story. Olha o nível de detalhe que esse boneco tem. Os respingos de sangue, o arame farpado. Então, se você, assim como eu, é um fã de Blasphemous, um jogo indie muito bom, não deixe de passar lá na Dagun e adquirir o seu boneco. Além dessa estátua de Blasphemous, eles têm vários outros produtos. E o melhor, usando o cupom ARTUS10, você consegue 10% de desconto nas suas compras. Eu vou deixar o link aí na descrição, junto com o cupom, então dá uma olhada na loja dos caras. As peças são muito bonitas mesmo, muito bem detalhadas, muito trabalhadas e com um preço justo. Eu agradeço muito a você que ficou até o final do vídeo. Não se esquece de dar o curtir, se inscrever se ainda não for inscrito. E caso você tenha alguma observação, alguma opinião, algo que possa enriquecer esse vídeo e essa comunidade de Shurato, deixa aí nos comentários, que eu ainda vou fazer mais partes e quem sabe a informação que você compartilhou não entra nos próximos vídeos e agrega conhecimento para outras pessoas também. Bom, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima semana em que a gente traz a parte 2 desse resumo. Tchau, tchau.